Bom dia, povo de Deus! Se você não é inscrito no canal, dá o seu, se inscreve aqui, ó, deixa o seu likezinho aí, compartilha com os amigos, deixa o seu comentário. É muito importante esse likezinho aí, tá ok? Gente, a história de hoje vai ser em Tiago, capítulo 3, depois eu vou recitar o versículo, mas primeiramente começar com a história. Como uma palavra pode construir e destruir a vida de alguém. Num certo tempo atrás, há muitos anos atrás, é uma história verídica, um rapaz muito jovem, ele com 15 anos e ela com 14, casaram, e aos 17 anos ela teve o primeiro filho, aos 19 o segundo ano, né? E ele foi para onde ele formou uma congregação. E essa congregação, ela era muito cheia do Espírito Santo, muito cheia de avivamento, e cresceu muito rápido, né? E as pessoas gostavam muito dele, por ele ser um rapaz muito carismático, conversar muito com as pessoas, né? E o tempo foi se passando, depois de 20 anos de casamento que ele tinha, um filho com 14 e outro com 12, né? Ele estava se preparando para mais um domingo, né, da palavra, e uma mulher chegou na igreja e pediu para dar a palavra. E ela pegou o microfone, a igreja lotada de gente, e ela disse: olha, Deus me mandou falar isso, e eu tenho que falar. Há mais de 10 anos eu tenho um caso com um pastor. Ninguém nunca desconfiou, ninguém nunca soube, mas eu precisava falar isso, eu tinha que falar isso. Que vocês estão sendo enganadas por ele. Que ele não é essa pessoa boa que diz que é. E a esposa dele desmaiou, e ele chegou e perguntou: o que é? Mas eu nem conheço você. Ela disse: eu sei, amor, isso foi o nosso plano, você falar isso, mas eu não estava mais aguentando, eu estava sufocada com isso, e vendo que as pessoas estavam confiando em você, confiando demais em você, falando da vida para você, e você não é merecedor disso. Aí ele: mas quem é você? De onde você veio? Não acreditem nela. E o povo acreditou nela. E ela foi para a esposa e disse: eu quero falar com você em particular. E a esposa disse: diga, eu vou dizer para você que é verdade minha, que eu tenho um caso com seu esposo. Ele tem um sinal do lado do testículo direito. E tem um sinal de carne abaixo do umbigo. Oxe, se eles casaram há mais de 20 anos, ela foi a primeira esposa dele e ele foi o primeiro homem da vida dela, só ela sabia. E ela acreditou. E se separaram. E ele foi viver numa granja. E se passaram 20 anos desse acontecimento. Ela teve outra família, outros filhos, e ele foi morar só, num local isolado. E uma pessoa estava no hospital, indo terminar um câncer, fase terminal, pediu para chamar o presbítero da igreja, responsável por todas as congregações daquela cidade, né, daquele estado. E foi o presbítero da igreja, o pastor da igreja, responsável, os presbíteros da igreja, né? E foram nesse hospital falar com essa mulher. Essa mulher precisava falar com todos que fossem responsáveis por ali. E quando esse pastor chegou, os presbíteros chegaram, estava lá, ela falou: vocês conhecem a história do pastor? Da mulher que entregou o pastor? Essa mulher sou eu. E o que eu fiz, eu fui usada pelo mal. E eu sabia do que ele tinha, que eu falei para a esposa, que a esposa dele conversou comigo, porque eu trabalhava no hospital. E quando ele foi fazer a cirurgia do apêndice, que ele ficou em coma. Minha amiga era enfermeira e eu era SG. Ela não tinha condições de dar banho nele só, porque ele era um homem muito grande. E eu que dava banho nele. Por isso que eu sabia do corpo dele por completo. E eu fui usada pelo mal, porque a congregação dele estava muito grande. Estava em um avivamento enorme. E eu não poderia deixar que isso acontecesse. Aí o pastor pegou todo mundo da igreja, foi nessa granja, aí disse: está aqui o seu diploma de pastor novamente. Nós descobrimos toda a verdade. Ele falou: disse: tá, o diploma está aí. E a minha família? A minha esposa,
os meus filhos, a minha dignidade. Ninguém acreditou em mim. Só Deus é por mim. Eu quero viver assim. Só. Podem sair daqui. Aí lá em Tiago 3, fala muito nisso. Diz bem assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Sabemos que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em mesmas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também a naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha só, prestem atenção quando vocês escutarem algo de alguém, quando vocês forem falarem algo de alguém. Se não falar para edificar, não fale mal de ninguém. Tente se controlar. Não acompanhe as pessoas que estão falando mal um do outro, porque nem todo mundo é mau por completo e nem todo mundo é bom por completo. Mas para julgarmos, nós temos Deus. Espero que essa palavra sirva para vocês hoje. Reflitam nessa palavra. Bom dia, povo de Deus. Se inscreve aí no canal, dá o seu joinha, compartilha com os amigos.